Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou te ensinar a produzir um solo de guitarra MIDI utilizando o Reaper e algum instrumento virtual de guitarra que você tem em seu computador, desde que ele te ofereça as articulações, que é o que eu vou te mostrar dentro dessa videoaula. Então, se você tem um interesse em aprender, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Em colaboração com o produtor musical Leonardo Oliveira, eu, Augusto Queiroz, desenvolvi a solução definitiva para que você possa produzir uma música do zero, sem mesmo necessitar ter ou tocar um instrumento real. Este curso fornecerá a você o conhecimento e as ferramentas de que você precisa para produzir, gravar, mixar e masterizar uma música com som profissional, porém totalmente em MIDI, ou seja, apenas instrumentos virtuais, VSTIs. O aluno ainda terá acesso a um material completo sobre todas as etapas da produção musical, indo desde a composição, utilização de instrumentos virtuais, gravação de voz, mixagem, masterização e como registrar e divulgar a música nas plataformas digitais. Venha mudar o seu jeito de produzir música de forma definitiva e inovadora, com um conceito jamais desenvolvido no Brasil. Vamos começar essa videoaula tocando esse solo de guitarra MIDI para que vocês possam ouvir e ter uma percepção das possibilidades que nós temos para produzir música utilizando apenas instrumento virtual aqui dentro do Reaper. Lembrando que esse solo de guitarra que já está finalizado aqui, ele foi produzido para uma música do nosso curso de produção musical MIDI, um curso meu em parceria com o produtor musical Leonardo Oliveira, que nele nós vamos te ensinar a produzir uma música do zero utilizando apenas instrumentos virtuais aqui dentro do Reaper. No final dessa videoaula, nós vamos ouvir esse solo aqui dentro desse outro projeto, já com a música que foi produzida no nosso curso. Mas vamos começar aqui ouvindo o nosso solo separado, depois a gente continua. Então, esse é o nosso solo já finalizado. Sempre que vocês forem iniciar um novo projeto no Reaper para produzir uma música, se atentem no BPM do projeto, para que seja o mesmo BPM da música que vocês vierem a produzir. No nosso caso, essa música foi produzida com BPM de 70, como vocês estão visualizando aqui. E o instrumento virtual que nós utilizamos foi o Contact, que ele já está aqui insertado para gerar todo o som e todas as características sonoras para esse solo que aqui está apenas em um arquivo MIDI. Vocês podem aplicar tudo que eu vou mostrar aqui no plugin que vocês tiverem, caso vocês não tenham esse mesmo instrumento virtual. Por quê? O que nós fizemos aqui foi basicamente selecionar um timbre, que foi esse daqui, Metal Lead, e depois nós identificamos as articulações e a região do teclado MIDI que a gente tem a informação sonora da guitarra. Reparem que ele já dá para a gente a informação através de cores. Então eu sei que nessa região aqui azul eu consigo ter a sonoridade da guitarra, por exemplo, um Dó ou um Ré aqui em cima. Então eu já sei disso, quando eu abrir o Piano Roll, eu posso ir gerando os comandos MIDI aqui dentro para ir executando essa guitarra através dessa região aqui. E as articulações, o que elas são? Reparem que nessa aba, nessa terceira aba, que nós temos o mapeamento das articulações. Essas articulações são ferramentas, funções aqui dentro desse plugin que gera mais características sonoras de guitarra para aquele arquivo que você estiver produzindo. Então, se eu quiser um sustain, um staccato, um power chord, se eu quiser um tapping, aqui ó, nós temos mais, eu tenho FX, trêmulo, os harmônicos, aqui eu tenho mais opções também, e todas elas possuem um mapeamento MIDI.
Por exemplo, o sustain está no Dó1, sendo que tem um detalhe aqui importantíssimo, que talvez para vocês não seja como o meu caso aqui. O Dó1 desse comando MIDI, desse teclado MIDI do próprio plugin, representa o Dó0 do piano roll do Reaper. Então, só precisa se atentar nesse detalhe. Caso contrário, é só seguir a ordem. E o que a gente fez? A gente abriu o piano roll e fomos escrevendo esses nomes das articulações em cima das notas do piano roll do Reaper. Então, se eu sei que o Dó1 tem um sustain, reparem só uma coisa. Vou dar um duplo clique aqui. Eu venho aqui embaixo, lembrando que o Dó1 aqui representa o Dó0 do piano roll. Isso pode variar de instrumento virtual para instrumento virtual, no nosso caso é assim. Eu vim aqui no Dó0, que é o Dó1 aqui, e escrevi sustain. O staccato está no Dó sustenido 1. Então, eu venho aqui no Dó sustenido 0 e escrevi staccato. E fui fazendo isso para incluir a nomenclatura de todas as articulações que eu venha a precisar na produção desse solo aqui dentro do piano roll para facilitar no momento que eu gerar os comandos MIDI que vão acionar as funções aqui dentro do plugin. E como a gente faz essa nomeação? Você vai selecionar a nota, vem aqui em File, Note CC Names, vai selecionar essa opção para renomear e aí vai habilitar a opção. Com Shift e Tab você vai subindo e renomeando. Fica bem fácil. Depois é só clicar e pronto. Dessa maneira, eu consigo aqui vir incluindo as notas MIDI que vão gerar os comandos para acionar essas funções dentro do plugin. Além, logicamente, de aqui em cima eu ter a parte da execução. Nesse caso aqui, o nosso solo está em Dó. Reparem que a primeira nota é um Dó. Vou fechar aqui o nosso plugin. Aqui dentro do piano roll, repare o seguinte, eu dei um duplo clique, o nosso solo começa a partir do compasso 33, mantenha o snap ligado para você ter a tração do cursor pelas marcações do grid. A gente manteve também uma marcação do grid, que é por aqui, ó, deixando acionado. E nós estamos aqui com 1/16, que vocês podem variar também essas linhas verticais do grid de acordo com a necessidade, com a produção de vocês. Então, basicamente é isso. Você vai dar um duplo clique, vai incluir uma nota, vai esticar, caso seja necessário. Pode vir puxando ela dessa maneira, ou mantém o Ctrl pressionado e com as setas você vai deslocando para cima, para baixo, para frente, para trás, tanto faz. A gente foi fazendo exatamente dessa maneira. Incluímos uma nota, puxamos até aqui, incluímos outra nota e fomos trabalhando em cima do solo. Depois que o solo está concluído, que ele vai aparecer apenas essa região que eu estou mostrando aqui com o mouse, sem nenhuma dessas informações a não ser o Velocity, e o Velocity também eu vou mostrar como fazer de uma maneira genérica, utilizando uma ferramenta aqui do Reaper, vocês vão ter então um solo finalizado. Reparem só, eu vou selecionar aqui o nosso solo, vou dar um Ctrl C, vou trazer ele para cá. Ó. Deixa eu posicionar aqui certinho no compasso 13, vou dar um Ctrl V. Eu copiei só o solo sem as articulações, que são essas daqui, ó. Não estão aqui. E eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Deixa eu só melhorar a visualização nossa aqui. Eu vou deletar essas funções aqui. Botão direito do mouse, vou selecionar aqui todo mundo, para mostrar como é que é feito. Porque depois que você incluiu as notas, o solo vai soar dessa maneira aqui. Deixa eu só selecionar todo mundo aqui novamente e trazer esse velocity aqui para cima. Porque é exatamente assim que acontece. Quando você inclui uma nota, dá um duplo clique para incluir uma nota, ela vem com velocity aqui em cima. Só que a gente precisa criar uma humanização para que você tenha uma execução mais interessante. Senão vai ficar dessa maneira aqui. Repare só como é que vai soar.
Enfim, fica com uma cara de solo MIDI, sem personalidade, sem humanização nenhuma. Então, depois que vocês criaram o solo, vocês podem trabalhar individualmente, quando vocês vão incluindo as notas no Velocity, abaixando ali para dar uma diferença na pegada, na execução, ou se vocês simplesmente forem incluindo as notas dessa maneira, o que eu sugiro fazer é o seguinte: seleciona todas elas, vocês podem abaixar um pouquinho, trazer mais ou menos para cá, e vocês vão vir aqui em View, selecionar essa ferramenta de humanização, que tem o atalho H. Ela vai aparecer dessa maneira. E aqui nesse fader vocês conseguem alternar nessa humanização, com uma porcentagem maior ou menor. Reparem que ele gera um distanciamento aleatório entre os velocity exatamente para trazer essa característica que é humana, né? Que você não tem uma precisão na execução de que todas as notas vão soar com a mesma pressão sonora. Então, você pode fazer isso. Ó. Aí fez um pouquinho, dá um OK. Vamos só expandir aqui mais um pouquinho. Aí você pode tipo fazer aqui, ó, selecionou só essa, pressionou o H e dá uma humanizada aqui, ó. E pode até, mantendo o Shift pressionado, rolar o scroll do mouse, trazer um pouquinho mais para baixo. Você pode fazer só com essas daqui. Deixa eu só pressionar aqui H novamente. Você dá uma humanizada, traz um pouquinho mais para baixo, dá um OK. E, de uma maneira relativamente rápida, você consegue gerar uma humanização, tá vendo? Vou fazer com essas notas aqui, ó, H, e já vai dando ali uma humanização. É lógico que bom é fazer com cada nota individual, ouvindo, parando, mas essa é uma ferramenta que te possibilita fazer de uma maneira bem rápida a humanização sem se preocupar muito, sabe? Sem ter que se preocupar muito com o que está sendo feito. Já vai soar um pouco mais humano. Então, depois que vocês fizeram isso, eu vou até abaixar um pouquinho geral. Essa é uma boa ferramenta. Deixa eu só abaixar essa daqui também, que ela ficou muito alta. Essa é uma boa ferramenta para vocês trabalharem de uma maneira ampla e geral na humanização da execução que vocês desenvolveram. Depois, vocês podem começar a incluir aquelas articulações que estão aqui embaixo. Eu vou manter Ctrl Alt pressionado e rolar o scroll do mouse, e a gente vem aqui para as articulações. Vocês vão incluir os nomes para facilitar, e aí vem aqui no início. No nosso caso, a gente começa com um sustain, que é essa nota aqui. Ó. Então, eu venho aqui no início da execução, que é no compasso 13, nesse caso, né, o de vocês vai mudar, dou um duplo clique e incluir uma articulação que vai gerar um comando para acionar o sustain lá no nosso plugin. Então, vamos ouvir. Aqui, por exemplo, a gente incluiu, se eu não estou enganado, um harmônico. Deixa eu dar um duplo clique. Aí aqui, ó, já tem que voltar no sustain de novo. O que eu estou mostrando aqui é uma possibilidade para dentro da realidade desse solo, dessa música que foi produzida. Não significa que, obrigatoriamente, vocês têm que seguir exatamente o que eu estou mostrando aqui. É o entendimento que vocês precisam ter para aplicar na realidade de cada um. Então, vamos ouvir. Vocês vão fazendo dessa maneira, aplicando as articulações, bem fácil, não precisa se preocupar com o velocity das articulações, porque isso não vai interferir, pode deixar no vermelho mesmo. Depois eu poderia, por exemplo, incluir as outras ferramentas que nós temos nesse solo aqui, que é a opção de pitch e a opção de ondulação de ponte da guitarra. Sabe aquela alavanca que tem presa na ponte da guitarra, que você consegue, pressionando ela, fazer com que as cordas percam a tensão, como se fosse um trêmulo acontecendo ali? Reparem só aqui, ó, que nós temos essa função acontecendo aqui. Ó. Na verdade, era para estar aqui também. Ó. Deixa eu só subir aqui. Reparem só.
Reparem nessa daqui. Tem ali um trêmulo acontecendo, que é através dessa ferramenta aqui, ó. Aqui já não tem. Então, o que vocês vão fazer? Nesse caso, a gente aplicou essa ferramenta. Basta vocês clicarem no mais, vai selecionando novas abas dessa, como eu fiz aqui. Vai clicar e vai selecionar a ferramenta que vocês quiserem. Se você quiser, você clica aqui no menos, que aí você diminui a visualização dela, ou pode também deletar, caso você queira, como eu fiz anteriormente. Então, vocês vão vir, nesse caso aqui, se vocês quiserem incluir essa ponte, e vão fazer isso daqui, ó. Habilitou essa aba, vem aqui no início, mantém o Shift pressionado e clica para incluir um ponto. Então, eu quero que a ponte esteja acionada nessa primeira nota que foi criada aqui, que vai até aqui, ó. Eu venho aqui embaixo, ó, dou um Shift, incluo um ponto aqui, ó, e puxo para cima. Reparem só. Olha como fica sem. Isso tudo são funções que vocês podem aplicar para trazer um melhor resultado na execução, na criação do solo que vocês estiverem produzindo. Então, a gente fez isso aqui, ó. Aqui a gente fez outra. Então, vou posicionar o meu cursor, Shift pressionado, vou clicar. Aqui já tem que acabar, Shift novamente, incluir um ponto e puxo para cima. Essa é uma ferramenta. A outra ferramenta que nós utilizamos especificamente nesse solo foi o pitch. Só que o pitch é o seguinte, para você produzir exatamente como a gente produziu aqui, com essa riqueza de detalhe, você vai precisar ter um controlador MIDI. Por quê? Você não consegue fazer essa automação diretamente aqui no mouse. A gente utilizou aquela ferramenta, que é aquela rodela que tem ao lado esquerdo do controlador MIDI, enfim, dos teclados também tem, que você aciona ela, ela tem, né, aquele acionamento que vai e volta automaticamente, né, quando você pressiona, e aí, selecionando essa ferramenta, fazendo a configuração aqui para reconhecer no nosso controlador MIDI, toda vez que a gente ia passando com o solo e que a gente queria fazer uma alteração de pitch, a gente acionava aquela rodela e ele fazia essa automação aqui. Eu não consigo fazer isso aqui na mão, mas caso vocês tenham o controlador MIDI, vocês podem estar aplicando essa técnica. Então, vocês vão dar o play, vai chegar lá, pressionou. Ele vai dar uma desafinada ali, entre aspas, né? Vai dar essa alteração de pitch. Só cuidado para não acontecer isso, ó. Se o pitch ficar assim, ele vai alterar a tonalidade dessa região aqui, repare só. Então, tem que tomar um cuidado para voltar para a posição inicial. Mas com essa rodela do controlador MIDI, não tem esse erro, porque ele sempre volta, né, para a posição inicial. Vai aplicando isso, vai aplicando a alteração de velocity para deixar mais humano a execução, depois que, logicamente, identificou aqui, fez o solo, né, produziu o solo, criou as articulações para trazer essa característica sonora. Essas articulações, o controle dela através do piano roll vai depender das configurações do mapeamento dentro do instrumento virtual que você estiver utilizando. E basicamente é isso. No final você vai ter um solo com uma característica sonora muito legal, muito humano, e ficou faltando só mostrar essa outra técnica aqui que nós temos. Reparem aqui nesse trechinho, todos esses que têm esse roxo, as notas MIDI em roxo, nós criamos aqui notas mutadas. Vamos ouvir desde aqui. Aqui, por exemplo, eu poderia ter feito também, ó, selecionar essas notas. Para fazer isso, basta selecionar as notas, normalmente funciona com notas em execução rápida, como essas aqui.
você vai selecionar, vem aqui no Velocity, mantém o Shift pressionado e rola o scroll do mouse para jogar lá para baixo, até lá embaixo mesmo. Reparem só como é que vai soar. Repararam como é que fica diferente? Vamos ouvir isso daqui. Vou trazer aqui para cima para vocês ouvirem como é que fica. Só cuidado para não acontecer isso. Puxa para baixo, dá um Ctrl Z aqui, selecionar só esse ponto, puxa para baixo. É outra execução, reparem só. Vamos selecionar aqui novamente, trazer lá para baixo. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Nós vamos fazendo essas alterações de acordo com as necessidades e pronto, o solo de guitarra está produzido. Lembrando que dentro do nosso curso de produção musical MIDI, eu mostro todas as etapas do início ao fim, incluindo a primeira nota, a segunda, a terceira, identificando as possibilidades, depois colocando as articulações, mas a ideia é exatamente essa. Primeiro você vai incluir o plugin, vai fazer lá as configurações dentro do plugin, identificar as articulações, o mapeamento dentro do Piano Roll, depois selecionou o timbre, aí vem aqui para dentro do Piano Roll, vai criar a execução, que vai variar de acordo com a música, enfim, com a ideia de cada um. Depois faz a parte do Velocity, inclui as articulações, pode incluir essa ferramenta aqui da alavanca da ponte, caso queira, pode também fazer esse acionamento do pitch também, caso queira, não é obrigatório, pode incluir outras funções também, sem problema nenhum, pode fazer as notas mutadas, como a gente fez aqui, e no final você vai ter um solo bem interessante, produzido totalmente em box, utilizando apenas instrumento virtual. Então vamos ouvir aqui esse solo já finalizado dentro da nossa música produzida lá no curso para a gente finalizar essa aula. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir o meu curso de produção musical MIDI ou o curso de mixagem e masterização, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram é Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's. Lá eu também compartilho conteúdo sobre áudio e qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!